eu decidi, por um tema de direito do trabalho, no meu trabalho de conclusão de curso, no curso de direito, motivada por um comentário que o procurador da República com quem eu trabalhava fez. Porque, segundo ele, e até mesmo há algumas semanas, quando o Rodrigo Maia falou que a Justiça do Trabalho era inútil, ele me falava que não existia necessidade de haver uma justiça especializada para o trabalho. E em nenhum momento eu contra-argumentei o meu chefe na época, falando que a Justiça do Trabalho ela será sempre necessária. Eu só falo que hoje o Brasil ainda não está preparado. Falei naquele momento para ele e continuo falando hoje que o Brasil ainda não pode viver sem uma justiça especializada para causas trabalhistas. Porque tentando entender tudo que está acontecendo nas últimas 2 semanas, eu cheguei à conclusão que o grande problema do Brasil é nós sermos uma sociedade quase que colonial inserida no mundo moderno. E por que eu digo isso? Porque o mínimo existencial que se fala em direito constitucional, o mínimo não é respeitado. O mínimo previsto em lei não é respeitado. Eu acredito até que isso seja um ranço da época escravocrata que ainda se faz presente na nossa sociedade. Infelizmente, nós vivemos em um país que a maioria das pessoas, pelo menos em um momento da vida, trabalhou para o empregador que lesou seus direitos trabalhistas. Eu fui uma, por exemplo. Agora veja bem, eu sou uma pessoa de classe média, com 2 graduações de ensino superior, que já morou fora do Brasil e fui assediada moralmente no meu ambiente de trabalho. E aproveito agora o adendo para dizer que eu não fui assediada moralmente nem no IASES nem na cultura inglesa. Mas enfim, uma pessoa com as minhas qualidades não é uma realidade tão comum no Brasil. Agora, se eu com essas qualidades já fui assediada moralmente imensamente, você imagina um operário que não tem ensino fundamental, um empregado rural, um pescador artesanal. Imagina. Porque nós moramos num país em que há menos de 20 anos diversos auditores fiscais do trabalho foram assassinados numa chacina no Mato Grosso do Sul, por fazendeiros. Por essas e tantas outras razões é que eu acredito que o Brasil ainda não está preparado para não ter mais uma justiça especializada, porque no caso a Justiça do Trabalho ela seria fundida à Justiça Federal. E a gente encontra todas as respostas na própria história, porque nós fazemos parte de um Estado que é bastante intervencionista, até próprio da nossa Constituição. E isso explica, por exemplo, a necessidade de as nossas leis serem extremamente protetivas. Porque se, já sendo protetivas, os empregadores não seguem a lei, imagine se elas não forem protetivas. E é neste momento que eu aproveito para trazer à baila o assunto da terceirização. Por que eu sou tão contra a terceirização? Porque tem um monte de neguinho falando assim, não, mas nos Estados Unidos é assim. Você realmente acha que nós podemos nos comparar aos Estados Unidos? Sério? Jura? Sabe por que lá não tem uma lei falando que você tem que pagar as férias do seu empregado e o 13º? Porque lá os empregadores, eles pagam não só o 13º, como o 14º e o 15º voluntariamente. Então, essa desculpinha esfarrapada de que é para dar um certo up na economia, a terceirização, isso daí é conversa para boi dormir, porque pode-se fazer de outras formas isso. Mas o que os nossos políticos estão fazendo? Estão querendo arrebentar a corda para o lado mais fraco. Lógico que é o lado dos operários, dos trabalhadores, aqueles que estão na base. Se você é um defensor da terceirização, eu só consigo vislumbrar
duas possíveis explicações: ou interesse financeiro ou ignorância técnica do que vai ser a terceirização. Se for por mero interesse econômico, ok, quem está abaixo de mim que se ferre, tudo bem, é a sua opinião. Mas assim, se for ignorância técnica, eu aconselho você a ir à Saraiva e comprar um livro. Quer dizer, eu vou dar aqui 3 opções e o título é o mesmo: Direito do Trabalho. Você pode comprar o livro do Maurício Goldinho, da Alice Monteiro de Barros ou do Sérgio Pinto Martins. Mas você vai ter que ler o livro do começo até o fim para você entender o que é o direito do trabalho, o porquê que ele existe, qual é a sua história e por que ele se dá da forma que se dá hoje. Aliado a isso, se você quiser, você me passa aí o seu e-mail que eu te passo o meu trabalho de conclusão de curso, falando sobre a necessidade ainda da justiça do trabalho. Se ainda assim você continuar a defender a terceirização, eu acho que você deve ser um sádico. Aí tudo bem, né? Psiquiatria vai responder. E para terminar essa minha story, eu deixo aí o nome dos nossos deputados federais que votaram a favor da lei da terceirização.